Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Roger Biff e hoje a gente vai falar sobre componentes do Figma, nível iniciante. Vem comigo. Bom, pessoal, então iniciando aqui, hoje nós vamos falar sobre componentes, como eu tinha falado no último tutorialzinho ali. Então, primeiro eu vou dar um conceito, tô fazendo assim, sem roteiro. Eu tô só dividindo meu conhecimento mesmo com vocês, tá? Com certeza existem muito mais detalhes sobre componentes ali, então vocês podem depois entrar mais a fundo. Isso aqui é só para ter ideia inicial do que é o componente. Bom, eu peguei aqui alguns exemplos do Google Material Design, né? Então esse aqui é o Google Material 3. E o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir esse layout aqui, esses botões e os seus status aqui. Eu só vou fazer ele, refazer aqui mesmo. Eu vou começar com texto. Apertar a tecla K. Enable. Olha. Então, parece que é a mesma fonte, Inter, né? Eu vou dar aqui um Shift A para criar um frame já com um auto layout, que é isso que eu preciso. Vou acessar aqui meus plugins Iconfy. Aqui eu vou pesquisar Plus, que é o mais. Vai ter vários plus aqui. Puxa, esse aqui eu poderia ter feito, né, com vetor, ali, com a ferramenta vetor. 2 itenzinhos ali, mas eu acho melhor fazer assim. Ficou bem estranho, né, aqui por causa desse alinhamento aqui. Então nós vamos vir aqui no Auto Layout e vou colocar o alinhamento centralizado. Tá? E vou aumentar essa distância aqui, para que fique o mais parecido possível. Então, primeiro eu vou aumentar esse outro cara aqui, tá 24, vou colocar com 32. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a distância. Ó, perfeito. Agora eu vou fazer um ajuste, vou vir por aqui e vou acrescentar. 20, 40, 46, 48. 48. Um lado é menor que o outro por causa do ícone. Parece bom. Para cima eu vou botar 28. Menos um pouquinho. 24. Aí, 24 para baixo. Perfeito. O fundo eu vou ativar o fundo primeiro. Depois a borda. Só correr pro lado aqui. Bom, tá aqui nossa cópia de botão, né? Falta uma sombra, vou jogar essa sombra aqui e vamos capturar essa cor aqui dele. Aí pegou. A sombra é um pouquinho diferente, na realidade ela não tá blur, mais parecido no blur aqui. Isso aqui é medium. Para deixar um pouquinho mais grosso esse traço. E esses dois aqui, a cor vai ser essa daqui. Aqui nós temos um botão. Tá, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tá? Nós temos o desafio de criar 8 botões, né? A ideia do componente é agilizar o processo de produção de telas, né? E ser mais econômico. Então, ao invés de criar 8 tipos de botões diferentes e ficar copiando eles de um lado para o outro, o componente, você cria um item principal e replica ele dentro do teu projeto. Se o componente principal, né, for alterado, todos os outros filhos dele vão ser alterados também. Tá? Então, isso a gente vai ver agora na prática. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? Primeira coisa, seleciona esse item aqui, esse botão, né, que a gente acabou de criar, e vamos criar aqui na parte de cima aqui, criar componente. Atalho Ctrl Alt K. Mas antes disso, eu vou mostrar uma outra coisa, né? Eu vou duplicar esse cara aqui e eu vou tirar para fora dele aqui esses dois itens. Eu vou desmontar ele. Tá? Já vou explicar o porquê que eu vou fazer isso.
Primeira coisa, tá? Esse ícone aqui, eu vou criar um componente dele também. E esse texto aqui, eu também vou criar um componente. Isso feito, aí eu vou jogar o meu ícone para cá e vou jogar meu texto de novo para cá. Bom, ele está igual. Esse daqui eu vou deletar, porque esses daqui que estão com os componentes dentro. E aqui eu vou vir e vou transformar ele no componente. Atalho Ctrl Alt K, Ctrl Alt K. Automaticamente ele jogou para fora os outros dois aqui, né? Os componentes. Então aqui eu já tenho esse botão que é com shadow, né? Aqui eu tenho icon plus e aqui text button. Então aqui eu tenho meu primeiro botão. Se eu vier aqui, um atalho bem legal, tá? Shift I, ele vai abrir minha tela de componentes, tá? Então pode pegar aqui e arrastar para cá. Já está aqui na tua tela de componentes esse teu primeiro componente. Então, se precisar criar várias telas com botões, é só arrastar eles. O que eu falei sobre o componente pai e os filhos? Tá? Esse daqui é o pai, ele fica com o título e esse símbolo do componente. Os filhos, eles têm esse outro símbolo aqui à esquerda, ó, que é só um losango. O componente mesmo, ele tem esses outros símbolos diferentes aqui. O filho, né, por sua vez, se eu vier aqui alterar a cor dele, não impacta nos outros. Mas se eu vier no pai, que os filhos herdam as propriedades do pai, e alterar aqui, botar para um vermelho, todos os outros vão estar herdando. Esse daqui não, porque esse daqui já foi alterado. Então, para resolver isso aqui, tem que clicar com o botão direito, selecionar a opção Reset All Overrides. Ou aqui nos três pontinhos, né, no componente, né, que fica aqui no painel direito, e Reset All Overrides, né, que ele vai voltar para o status como está o pai dele. O que vai trazer isso de praticidade? Precisar... fez todo um layout, né, um projeto lá com um botão da cor A. Mudou alguma parte ou precisa atualizar o Style Guide, altera só o componente principal, vai alterar em todos os outros. Então vamos criar as variações aqui deles, tá? E nesse tutorial acabei descobrindo uma boa prática, tá? Não é adequado pegar e duplicar um primeiro botão que foi criado um componente para fazer outro componente. Acaba criando uma coisa bem estranha aqui, que o Figma ele encapsula, se essa é uma palavra certa, um componente dentro do outro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Create componente, e daí aqui vai ficar o primeiro dentro do outro. E vai virando uma cadeia isso aqui, uma cascata. Então, isso aqui não é muito legal, tá? Para não gerar isso aqui, então a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar aqui. Na realidade, eu vou desfazer essa ação. Né? Eu estou aqui com esse daqui que é filho. Vou clicar com o botão direito nele e vou dar um detach stance. O que é o detach stance? Tá? É importante para ver isso aqui nesse momento. Eu vou tornar ele não mais um componente. Né? Ele não vai herdar mais nada do... Vai perder o vínculo com o pai dele ali. Então ele vai ser agora um item aqui independente. Tá? Eu vou vir aqui, vou botar o nome dele, vou chamar de primário. Né? Vou esconder o ícone dele, que ainda é um componente lá, uma cópia do componente. E aqui eu vou colocar espaçamento, né? 48 de um lado, 48 do outro. Deixa eu ver se ficou do mesmo tamanho aqui. Ok. Né? Então agora eu estou fazendo os ajustes nele. Na caixa de fora. Eu vou esconder a sombra que não tem. Vou arrumar as cores. Perfeito, agora sim ele está da forma que a gente quer. Aí eu vou criar o componente. Tá? Criei o componente, beleza? Vamos para o próximo. Posso dar um Ctrl D aqui, opa, trazendo outro. Então sempre tendo cuidado de quando for criar outro componente e ele for diferente, e a gente já vai falar sobre variações e instâncias, vim aqui e desvincular ele do anterior. Vou chamar esse aqui de Primary Light. Vou avançar o vídeo, daqui a pouquinho a gente volta. Quando chegar no final ali eu quero mostrar uma coisa daí.
por que eu coloquei, agora eu vou explicar para vocês por que eu coloquei um componente dentro do outro componente. Componente, ele é um item seguro. Shift I aqui, vou acessar, vou pegar aqui meu button shadow, que tem um ícone. Vamos dizer que eu queira pegar, eu criei um novo botão aqui e eu quero jogar esse item para dentro dele aqui. Ó, eu não consigo, tá? Ó, eu estou aqui, é esse daqui na minha árvore de seleção aqui do Figma, é o ícone esse, e esse daqui é o botão, tá? Se eu abrir por aqui e tentar arrastar, ó, ele não vai. Por quê? Porque o componente, esse é um dos recursos dele, é encapsulado, bloqueado. Não consegue editar. Então a única forma para tu pegar sem quebrar ele, e se tu quebrar tu perde componente, daí o recurso dele de atualizar todas as telas automaticamente, o único modo de tu alterar esse ícone é vindo aqui e criando um outro componente dele, né? Ok, criei aqui, criei o componente e agora se eu vier aqui, seleciono um ícone, venho aqui nos componentes e altero esse componente para o meu icon edit. E daí tá ali o ícone. Agora eu consegui alterar dessa forma sem quebrar o componente. Entendeu? Até pode ser gerada variações, mas não precisa. Quando tu tem ali um item que se repete bastante, tu pode criar uma variação dele. Que eu vou deixar na mesma cor. Aqui eu tenho esse ícone, eu vou substituir pro edit agora. Ó, e pode ver que legal que o Figma fez, que assumiu a mesma cor. Estou com esse cara aqui criado e eu vou fazer um componente dele. E agora faltou o que? Faltou esse último aqui. Para mim ele é bem parecido com Shift I, com o nosso botão Shadow, né? Só com a questão das cores e tal. Eu acho mais fácil eu editar esse aqui. Vou dar o Detach, vou alterar as cores aqui. Eu posso, para ficar mais rápido, eu deveria, né, criar a cor aqui, as primárias, né, as cores styles, core styles. Daí eu não preciso ficar catando toda vez, só vou ali e seleciono. Aqui. Ok. Então aqui nós temos todos os nossos componentes, tá? Vou selecionar todos eles, tem esse recursinho aqui, ó, que vai deixar eles mais próximos. Aí eu posso ajustar aqui também a distância deles, tá? Um ponto interessante aqui. Essas daqui são instâncias de botões. Vindo em assets aqui, pode ver eles aqui, ó. Todos eles, tá? Todos os seus componentes aqui. Assets vai ter os componentes. Pode clicar nesse botão, nessa opção aqui e vai ver eles dessa forma. Tem como renomear. Então, esse aqui é um botão, esse daqui é um botão que tem um ícone, que tem um texto e tem uma sombra. Eu vou fazer o contrário. Vou botar sombra por último. Tem uma conversão, tá? Por que eu estou botando com barra assim? Quero mostrar para vocês. Ó, quando tu coloca ele com barra separado, o título do componente, ele vai criar aqui. Ó. Então, ele sabe que tem um botão, ícone, texto. Né? E esse tem uma sombra. É uma forma de organizar. Tá? Nem aqui. Ó. Esse daqui eu vou chamar de botão terciário. Esse aqui é botão secundário. Esse aqui é o icon e esse aqui é o icon. Então aqui nós temos botões, né? Depois eu tenho aqui os botões com ícone, eu tenho o botão primary, eu tenho o secondary, o tertiary e o shadow que eu chamei. Tenho o botão icon, que é esse cara. Tem um botão icon com teste, então ele dá uma organizada assim. Se tem muitos itens, é uma forma prática de organizar. Depois dá para ir mais a fundo nisso, tá? Mas aqui, ó, eu posso também criar icon, bookmark, edit, plus, né? Da mesma forma. É uma forma simples de organizar. Então aqui eu viria icon, eu boto uma barra. Tá? Então aqui quando eu for, vai ter os ícones já todos separadinhos. Ó. É muito mais fácil de organizar. E dentro de texto pode ter text button, text label, então é uma forma de organizar. Como que funciona? Tá? Vou criar uma tela aqui, né, para telefone Pro Max. Tá. Eu vou vir aqui, Shift I, e vou pegar meu botão, né?
E qual é o botão que eu quero? Eu quero com ícone, quero primary, pegar um secundário aqui e arrasto aqui para dentro, né? Eu simplesmente, eu botei o botão errado aqui, eu não quero trocar ele aqui, né? Aí eu vou vir aqui, né, no componente e posso escolher outro, né? Posso escolher um botão com um ícone. Aí, mas não quero esse daqui, o que eu preciso realmente é o de editar. Eu venho aqui e mudo só esse componente que tem dentro desse componente. Ou quero de mais, né? Pronto, tá aí. Eu fiz 5 telas, né? E daí, por algum motivo, eu venho aqui nesse componente meu e decidi que agora a cor de fundo vai ser outra, estou criando onde a identidade visual é uma azul. E eu só venho aqui e boto um azul. Todos meus protótipos, tudo que tem esse componente aqui, vai ser atualizado. Acabou estendendo bastante esse tutorial. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre variantes. Esse assunto de componentes acho que é uma das coisas que mais se usa dentro do Figma, né? Então a gente vai ter bastante coisinha para explorar. E isso é só base do base, assim, para trabalhar com componentes. Tem muito mais coisa avançada. E meu foco aqui é passar meu conhecimento, o pouco que eu sei, para quem está iniciando aí. Beleza? Falou aí. Tudo de bom para vocês, fiquem seguros e até a próxima.